Fala pessoal, hoje vou compartilhar com vocês eu pilotando um drone pela primeira vez. Encontrei na internet esse drone e resolvi comprar e fazer um vídeo para mostrar, né, como que ele funciona e tal. E eu fiquei impressionado, cara. Foi muito divertido tá tendo essa experiência e requer aí uma certa habilidade, né, para você conseguir controlar ele de um lado para o outro, para frente, para trás. Aí, como eu estava muito no início ainda, eu não consegui mandar algumas manobras, porque ele dá mortais no ar, vira para um lado, vira para o outro. Tem certos recursos aí que você consegue utilizar com esse drone. E isso pode ser até um tema para um próximo vídeo, né? Mas o começo é sempre mais difícil. E vocês já pilotaram um drone? Já tiveram essa experiência? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E diz aí o que você achou desse vídeo.